Amados e meus queridos irmãos, nesta oportunidade quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer para os irmãos que é com muita alegria que nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, iremos trazer comentários sobre a lição de número 3, que tem por tema Abraão, a esperança do pai da fé. O texto áureo se encontra em Hebreus capítulo 11 e o versículo 8, que diz assim: Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A verdade prática, acompanhe comigo, diz assim: a fé que Abraão tinha em Deus fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. Meus queridos, hoje a nossa lição ela vem com um tema que fala sobre a esperança do nosso pai na fé, Abraão. O texto áureo se encontra em Hebreus, no capítulo 11, que é a galeria dos fiéis, os homens de fé, e Abraão como sendo nosso pai na fé. O seu nome está lá por testemunho. Eu quero apresentar para você todos os objetivos específicos da nossa lição de hoje. No primeiro ponto, ele vai nos mostrar como se deu a chamada de Deus na vida de Abraão. No segundo ponto, ele vai trazer para nós a compreensão de como se deu a provisão de Deus na vida de Abraão. E o terceiro ponto, ele vem explicar as promessas de Deus na vida de Abraão. Então, meus queridos, na lição de hoje, nós vamos falar sobre alguns pontos importantes na vida de Abraão e, especificamente, como Deus tratou com Abraão nas crises, nos momentos de escassez, como também na sua chamada. A nossa lição hoje, ela é uma lição bem objetiva, pois trata da vida de um grande homem, que foi Abraão, o nosso patriarca, o nosso pai na fé. Abraão, não há muito do que falarmos que seja desconhecido no meio dos irmãos. Abraão, ele foi e é considerado entre as grandes 3 religiões mundiais, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ele é respeitado, ele é honrado nessas 3 grandes religiões. Abraão, ele viveu em um período do qual a corrupção moral, social, ela havia se alastrado de uma forma muito grande. E Deus o chamou. Mas quando nós lemos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10, nós vemos ali Moisés, que foi a quem é atribuído esse escrito. Ele afirma a chamada de Abraão no capítulo 12. Mas quando nós lemos o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali e entendemos que essa chamada do capítulo 12 de Gênesis já é uma segunda chamada de Deus, que houve uma primeira chamada a Abraão ainda lá na terra de Ur dos Caldeus. Mas nós só compreendemos isso se nós lermos primeiramente Atos capítulo 7. E depois, quando Abraão e seu pai, o seu sobrinho e a sua mulher mudaram-se para Harã, eles tinham por objetivo chegar até Canaã, até aquela terra da qual Deus havia chamado Abraão. Mas o texto ele permite nos entender
que o pai de Abraão estava tomando as rédeas, sendo que a chamada, obviamente, era a Abraão. E acredito eu que Abraão, ele de uma certa forma, ele desprezou, ou melhor, ele quis honrar o pai dele e nessa forma de honraria ao seu pai. De uma certa forma, ele acabou que desprezando a sua chamada. É bem verdade que quando o seu pai morre, aí ele acelera mais, ele observa a chamada de Deus para a sua vida e ele caminha com mais vontade, com mais desejo, aquilo que prendia ele, né? Nós percebemos que era o seu pai. Quando o seu pai morre, aí ele está livre para continuar a sua lida, para continuar a sua chamada. E nós lendo o texto de Gênesis capítulo 12, nós entendemos que Deus ali, ele fala a Abraão dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai. Sai e vai. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E quando nós continuamos lendo o capítulo 12 de Gênesis, nós encontramos na vida do nosso patriarca Abraão 3 marcas que caracterizam muito bem a vida e o ministério de Abraão como nosso pai na fé. 3 marcas faz-se conhecida no trajeto de Abraão. E no decorrer desse comentário, nós vamos observar que essas marcas, elas devam também fazer parte da nossa vida cristã. Que nós, como cristãos, temos que deixar algumas marcas que venham servir de referencial para as gerações futuras, que venham servir de referencial, quem sabe para os nossos filhos, para os nossos netos e até mesmo para os nossos contemporâneos. Entendemos que a primeira marca que é encontrada nesse capítulo 12 de Gênesis, na vida de Abraão, é as tendas. Observe que Abraão ele não tinha uma morada fixa naquela terra. O texto vai dizer que ele chega em um determinado lugar e ali ele observa que a terra estava povoada pelos cananeus e ali nós observamos que ali Deus fala com ele e ali ele levanta um altar a Deus. E logo depois ele desarma a sua tenda e vai para um outro local. Local este que fica bem no meio entre a cidade de Ai e a cidade de Betel. E ali ele arma a sua tenda. Nós entendemos que Abraão, ele nunca fez uma morada fixa, pois ele entendia muito bem que ele era um peregrino. Ele entendia muito bem que ele estava na dispensação de Deus. Ele estava esperando a provisão de Deus para a sua vida. E com isso nós aprendemos, nós tiramos esta lição da vida de Abraão para a nossa vida, que nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas terrenas, pois as coisas deste mundo são passageiras, são coisas que não podem refletir na eternidade, elas não duram para sempre. Nós temos que colocar o nosso coração nas coisas eternas. Nós temos que plantar, semear em algo eterno. Nós temos que plantar o nosso bom tesouro, a nossa boa semente, em um lugar onde a traça não venha consumir, onde os ladrões não venham minar e roubar. Por isso que a nossa esperança deve estar em Deus. A nossa tenda ela não deve estar armada neste mundo, mas ela esteja sempre pronta a ser armada na esperança da glória de Deus. Uma outra marca que marca a vida e o ministério de Abraão é o holocausto, é
ali a adoração de Abraão. Quando nós lemos o capítulo 12, nós vemos que Abraão ele edifica um altar a Deus. E é essa a diferença na vida de Abraão. Abraão ele sempre levantava um altar e Deus falava com ele. E Deus respondia a ele. E Deus recebia a oferta dele. Da mesma forma somos nós. Nós temos sempre que ter o nosso altar com fogo diante de Deus. Nós temos que ter uma responsabilidade neste mundo, sabendo que a nossa vida, ela pertence ao Eterno, sabendo que toda adoração que venha sair do nosso coração, que venha sair da nossa boca, seja direcionada somente ao Deus Eterno. Nós não podemos pegar a nossa adoração, o nosso incensário, que é a nossa vida, e estarmos derramando incenso, derramando a nossa adoração a coisas fúteis desta vida, coisas banais, a coisas perecíveis. Mas nós devemos estar adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, e que a nossa vida seja sempre um altar diante de Deus. E que esta lição, que esta marca da vida de Abraão venha também ser em nossas vidas. Que nós venhamos sempre estarmos conscientes de que o nosso altar, ele precisa estar de pé diante de Deus. Uma outra marca na vida de Abraão, no ministério de Abraão, era o que está faltando hoje nos nossos dias. Abraão, ele era um homem que tinha comunhão com Deus. E hoje nós vemos que muitos dos que se dizem ser cristãos, dos que dizem ter comunhão com os céus, dos que dizem ser responsáveis pela divulgação e promoção do Evangelho, já não tem mais comunhão com Deus. Eles pregam que têm comunhão com Deus, que os outros que ouvem eles devam ter, mas eles já não têm, porque eles banalizaram o Evangelho, porque eles já não pregam o Evangelho como era realmente para ser pregado. Então, com esses 3 marcos na vida de Abraão, eu quero introduzir aqui o nosso comentário de hoje. Vamos passar para o primeiro ponto, que fala sobre a chamada de Deus, que é um projeto divino, o primeiro tópico. O segundo, um desafio de acreditar no projeto divino. E o terceiro tópico, um projeto para abençoar as nações. Então nós vemos que Deus, quando ele chamou Abraão, passava por um processo. E eu quero me prender nesse último tópico do primeiro ponto, que fala sobre um projeto para abençoar as nações. Observe os senhores aqui, que Deus, em primeira instância, através de Abraão, ele queria abençoar as nações. Quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, Deus já tinha um projeto de restauração. E através deste projeto de restauração, ele iria entregar o seu filho para que morresse na cruz do Calvário. Mas este filho ele teria que nascer em uma base, e esta base que Deus estava preparando era por intermédio de Abraão. Nós entendemos que Deus estava preparando ali uma plataforma para que o seu filho viesse ao mundo. Ia ser por intermédio de Abraão, assim como nós conhecemos hoje, assim como nós o temos hoje. Então, Abraão estava no projeto de Deus para abençoar as nações. E é por isso que hoje, já no século 21, nasce todo minuto pessoas que são filhos na fé de Abraão. É porque o projeto de Deus era grande. O projeto de Deus para Abraão é que todas as famílias da terra iriam ser benditas em Abraão. Vamos passar para o segundo ponto, que fala sobre a provisão de Deus. Abraão sai da sua terra. Abraão saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, e foi para Harã. Ele deveria ter saído apenas com sua mulher, Sarai, mas acabou levando seu pai e o seu sobrinho Ló. Então nós vemos aqui que o comentarista da nossa lição, pastor Helena Cabral, ele introduz o segundo ponto e o primeiro tópico,
dizendo que Abraão ele recebeu uma chamada de Deus, e que a chamada de Deus para ele foi que ele saísse lá da sua terra, da sua parentela, para uma terra que o Senhor ia mostrar. E Abraão ele acabou que levando seus parentes, levou o seu pai e também levou o seu sobrinho. E nós observamos que a caminhada de Abraão, ela foi uma caminhada que teve obstáculos grandes, imensos que se levantaram. E nós vemos ali que tudo isso, esses obstáculos que Abraão encontrou, serviu para que ele viesse ser moldado, viesse ser lapidado, para que viesse ser um varão perfeito, para que viesse a andar na presença de Deus em perfeição. Então, Abraão, o primeiro tópico aqui do segundo ponto, fala sobre a saída de Abraão da sua terra. O segundo vai falar sobre Abraão enfrenta escassez em Canaã. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, mas isso não impediu que ele enfrentasse problemas e provações. A primeira provação foi ter que deixar sua terra, sua parentela e seus amigos. A segunda era a esterilidade de sua esposa e a fome na terra. Então nós vemos que os obstáculos foram imensos quando Abraão foi obedecer à chamada de Deus. A primeira foi ter que deixar a sua terra natal, foi ter que deixar para trás as suas amizades, deixar para trás tudo que ele tinha construído para poder seguir o projeto que Deus tinha lhe mostrado, que Deus ia lhe mostrar paulatinamente. E nós observamos que Abraão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, chegou ali naquela terra que ele peregrinou, mas que aquela terra mais tarde viria a ser da sua posteridade. Abraão ali, ele encontrou crise, ele encontrou uma fome tamanha, que o capítulo 12 em diante de Gênesis vai registrar a sua estadia lá no Egito, que foi aonde Abraão ali, ele enfrentou ali aquelas dificuldades, a ponto de se apresentar no Egito e de uma certa forma, ele mentir, chamando a sua esposa e dizendo para que ela dissesse que era sua irmã. E ali Deus se revela e faz a verdade ser revelada no coração daquele faraó que estava no poder da época. E ali ele entrega a Abraão a sua esposa e ele volta abençoado e arma a tenda no mesmo local que ele havia armado na sua chegada, que ficava ali entre a cidade de Betel e a cidade de Ai. E nós vemos que ele superou essa crise da fome. A outra crise que ele havia de superar seria a que fala aqui no terceiro tópico, que Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa. Nós observamos aqui que a esposa de Abraão já era avançada em idade, Abraão também, mas Deus lhe fez uma promessa que do seu filho, o filho da promessa, ele iria prosperar e aquela terra seria dessa posteridade, do que ia sair do ventre da sua esposa. E Abraão ele ficou meio sem acreditar no momento, mas como era Deus que tinha falado, ele passou a crer. E mais tarde, nós examinando mais os capítulos seguintes do livro de Gênesis, nós observamos que as promessas foram se cumprindo, que ali era só um momento de crise na vida de Abraão, mas Abraão, ele esperou no Senhor. E é essa lição que nós devemos tirar. Nos momentos de crise, devemos, acima de tudo, crer no Senhor, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele tem prometido. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre as promessas de Deus na vida de Abraão. O primeiro tópico fala sobre far-te-ei uma grande nação e abençoar-te. Deus prometeu que a família de Abraão seria numerosa, mas para que essa promessa se cumprisse, ele precisava obedecer a Deus. Obedecer a Deus pode representar um desafio de algumas pessoas, mas quem confia, obedece.
vemos aqui que o critério que Deus pede, o que Deus informa a Abraão, é a obediência. Para que ele chegasse à perfeição de um varão perfeito diante de Deus, ele tinha que seguir e andar em obediência ao Senhor. Nós entendemos que aquele que não obedece à palavra de Deus, à voz de Deus, ele não pode ser bem-sucedido. Ele nunca terá êxito na sua vida, no seu relacionamento com Deus, na sua vida cristã. Pois a pedra fundamental para que você venha ter sucesso é a obediência aos princípios da palavra de Deus. Quando você ignora isso, você está dizendo não para Deus. Quando você ignora a obediência, faz vista grossa para a obediência, você está sendo aí passivo, você está sendo aí uma pessoa que está candidato e com certeza vai ser eleito à perdição espiritual. Então, meus queridos, não esqueçamos, a lição principal é a obediência. Devemos aprender com o nosso patriarca Abraão, de que nós devemos ser varões perfeitos na obediência ao nosso Deus. Abraão teve uma vida longa e também foi abençoado com riquezas, mas a maior bênção na vida de Abraão foi ele ter experimentado um relacionamento íntimo com Deus. Então aqui o nosso comentarista, ele traz um ponto muito importante que nós não devemos ignorar e não podemos deixar de levar para as nossas classes. De que uma pessoa, ela pode experimentar, ter várias experiências no campo econômico, no campo emocional e até mesmo religioso. Mas a maior experiência, o maior ganho que alguém possa ter nesta vida é ter um relacionamento íntimo com Deus. Se você desfruta de bens terrenos, desfruta, quem sabe, das melhores coisas que você acha nesta terra, mas deixa eu te dizer que a melhor é ter intimidade com Deus. É zelar por essa intimidade, é zelar por esse relacionamento com Deus. Porque quando você zela pelo o relacionamento que você tem, quem sabe com o seu pastor, quem sabe com o seu professor de escola dominical, quem sabe o professor tenha com o aluno, ou um colega de ministério, mas ele lá na frente, ele pode te desprezar, ele pode te decepcionar, ele pode fazer algo que venha ser, que venha, quem sabe, te entristecer, ou quem sabe não ser do teu agrado, e você venha estar desgostoso com esta pessoa. Mas quando nós zelamos pela intimidade com Deus, Deus, ele sempre vem fazer coisas maravilhosas, grandes na nossa vida. Até mesmo quando nós somos infiéis, ele continua sendo fiel. E ainda mais quando nós zelamos por esse relacionamento com Deus. Então, meus queridos, vale a pena você continuar firme, zelando pela tua vida cristã, zelando pelos princípios que tu tem aprendido na casa de Deus, aprendido através da Bíblia, através do Espírito Santo, que é o nosso ensinador, que é aquele mestre por excelência. Então continuemos zelando pelo nosso relacionamento que nós temos com Deus. O segundo tópico fala: engrandecerei o teu nome. O nome do patriarca Abraão é reverenciado no judaísmo, cristianismo e islamismo. Então nós vemos aqui mais uma promessa que Deus fez a Abraão, e esta promessa, ela foi cumprida. Ela é cumprida. Ela sempre será cumprida. Já falei aqui neste comentário que todo minuto nascem pessoas. Pessoas essas que vão entrando nesse índice de que são filhos de Abraão na fé. Porque a promessa de Deus, ela foi uma promessa que se cumpriu e que está se cumprindo na vida de Abraão. Que ele seria pai
de muitos, que ele seria uma pessoa conhecida, que o nome dele seria grande, o nome dele seria dispensado sobre todas as nações, sobre todas as partes do mundo. E esta verdade ela tem ecoado século após século, ano após ano, e tem chegado à atualidade, e acredito eu que continuará crescendo e sendo conhecida por onde quer que este evangelho seja pregado. Terceiro tópico fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus, o Salvador, nasceu em Belém e descendia de Abraão, pai de todos os judeus. Então nós vemos que Mateus, na genealogia, apresentando a Jesus, ele apresenta Jesus como sendo da origem abraâmica, nascendo ali da família de Abraão. E a promessa se cumprindo de que todos serão benditos em Abraão. Observe, meus queridos, observe, senhores e senhoras que estão nos assistindo nesse momento, que Abraão, uma vez mais, é um cumprimento desta promessa na vida de Abraão, que Jesus, ao nascer, Jesus, ao ser pregado, ao evangelho ser divulgado, nós entendemos que está se cumprindo a promessa de que todas as famílias seriam benditas na pessoa de Abraão. Então nós vemos, meus queridos, que através de Jesus, o nome de Abraão, ele é engrandecido, tanto de uma forma particular, como coletiva, como na família. Meus queridos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mas antes eu quero ler com você a introdução, que diz assim: Abraão era um homem de fé, ele trocou a glória passageira deste mundo para ter um relacionamento pessoal com Deus. Sua fé não o impediu de enfrentar provações e crises. Todavia ele continuou olhando para o céu, contando as estrelas e crendo no milagre de Deus, na sua provisão para todas as áreas da sua vida. A fé nos faz vencer as crises, esperar confiantes nas promessas do Pai. Então, meus queridos, a nossa conclusão, ela confirma esta verdade da bênção que aconteceu e que acompanhou Abraão no seu ministério, na sua vida terrena. Nós vemos aqui, através da introdução, que Abraão ele deixou tudo para zelar pelo seu relacionamento estreito com Deus. Ele afunilou o seu relacionamento com Deus. Da mesma forma somos nós. Temos que continuar guardando aquilo que nós temos recebido, para que a nossa coroa não seja tomada, para que nós venhamos a ter uma esperança mais visível, mais palpável, uma esperança da qual nós não venhamos a duvidar que a perdemos, mas que nós venhamos sempre crer de que ela está guardada no Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e pedir aos irmãos que continuem orando pela nossa vida, por esses momentos que nós temos de estar dispensando o Evangelho e pregando através dessas videoaulas, que é uma ferramenta, esse canal é uma ferramenta de auxílio, não somente a mestres, mas também a alunos que gostam de aprender, que gostam de compartilhar conhecimento. Então eu vou deixar aqui abaixo do nosso vídeo o link do nosso blog, para que você, se tem alguma dúvida, alguma sugestão para este canal e alguma dúvida concernente ao nosso comentário, à nossa lição, entre em contato, nos pergunte, nós estaremos sempre prontos a responder. Quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos que têm orado pela nossa vida. Queremos informar os irmãos que hoje nós não estamos 100%, como nós gravamos outros vídeos aí em perfeito estado físico, pois na segunda-feira passada, último dia 3, aconteceu um acidente e nós acabamos que sendo lesado, machucado, mas pela graça e a misericórdia de Deus estamos ainda de pé. Falando de Jesus, pedimos as vossas orações e que continue o Senhor conosco.
nos abençoando e fique